Nesse vídeo, a gente vai falar das diferentes unidades que são usadas na computação, e isso é muito importante quando você for comprar algum notebook ou mesmo alguma peça de computador, que você tem que entender muito bem as diferentes unidades e como elas funcionam. E a gente vai explicar isso de um jeito muito simples, incluindo também uma coisa que é muito confusa para a maioria das pessoas, que são aqueles prefixos como mega, giga, tera, e a gente vai deixar isso tudo muito bem explicado. A unidade mais importante da computação é também a mais confusa. Elas são os bits. Os bits são dígitos binários, eles podem ser 1 ou 0, e eles representam a menor unidade de informação que um computador consegue processar. O bit ele é representado por um B minúsculo. 8 bits formam um byte, que é representado por um B maiúsculo. Um byte já é capaz de representar um caractere, por exemplo, uma letra. A letra A, por exemplo, ela é representada por essa sequência de zeros e uns que eu vou deixar aqui na tela. Isso, por exemplo, num tipo de decodificação, significaria a letra A. Então, com 8 bits, que são 8 informações básicas, um computador já consegue saber o que é um caractere. Vamos deixar isso um pouco mais claro, então. A gente falou um bit, ele pode ser um 0 ou um 1. Se você tem 2 bits em uma sequência, você já tem 4 opções, que são 1 e 0, 0 e 1, 1 e 1 e 0 e 0. Se você tem 3 bits, você já tem 8 opções. E por aí vai. Quando você tem 8 bits, você tem 256 combinações diferentes, que é representado por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. Ou seja, 2 elevado a 8. E isso gera muita confusão, essa questão de byte e bit. Então é importante você entender essa diferença. Bits e bytes são unidades usadas para armazenamento de arquivos. Eu vou fazer uma comparação aqui para ficar mais simples de entender. Uma melancia, por exemplo, pode pesar 2, 3, 5 quilos. O quilograma é uma unidade de medida de massa, igual o bit e byte é uma unidade de armazenamento. Ou seja, um arquivo digital, um vídeo, uma foto, um texto, ele vai pesar uma quantidade de bits ou bytes. Então, você pode falar, esse arquivo pesa 100 bits, ou mais comumente, esse arquivo pesa 12 bytes. Então, são unidades de armazenamento, é o peso que os arquivos ocupam. Igual quando você compra um HD e coloca no seu computador, o seu notebook já tem uma capacidade para certo armazenamento, os arquivos e tudo que está no mundo digital, ele está ocupando esse peso digital. Mas também, quando a gente transfere um arquivo de um lugar para um outro, a gente precisa utilizar esses bits e bytes numa taxa de transferência, que seriam, por exemplo, bits por segundo ou bytes por segundo. BPS com B minúsculo ou com B maiúsculo. Por exemplo, se você já baixou algum filme ou música da internet, você sabe que a velocidade de download desses arquivos ela vai ser dada em uma quantidade desses bytes por segundo. Por exemplo, se você baixar um arquivo de texto de 100 bytes a uma taxa de transferência, uma taxa de download ali, de 20 bytes por segundo, se você dividir 100 então, por 20, você vai precisar de 5 segundos para baixar esse arquivo. A questão é que os bits são uma unidade muito pequena e também os bytes são uma unidade muito pequena. Se você tem um arquivo, por exemplo, um filme, ele já tem, às vezes, milhões de bytes. A capacidade de armazenamento são, às vezes, de trilhões de bytes. Então, para a gente não ficar falando números muito grandes, usam os prefixos que vêm antes dos bytes, que tornam toda essa comunicação mais fácil. E esses prefixos mais utilizados são o tera, giga, mega e quilo. Seria muito fácil se eu explicar para você que 1000 bytes é 1 kilobyte, 1000 kilobytes são 1 megabyte, 1000 megabytes são 1 gigabyte e 1000 gigabytes é 1 terabyte. E assim vai, eu vou deixar até uma tabela aqui para você entender isso, mas não é muito bem assim que funciona. Porque o computador ele funciona muito nessa questão de 2, né, o 0 ou 1. Então, na verdade, dependendo de como o sistema ele interpreta 1000 bytes como 1 kilobyte, ou ele pode interpretar também 1024 bytes como 1 kilobyte. Então, tem essa pequena nuance aí, essa diferença, e isso faz um pouco sim, mas se você quiser fazer um cálculo bem simples, considera como 1000, então você vai sempre múltiplos de 1000, mas dependendo do sistema, o cálculo pode ser um pouco diferente, pois pode ser 1024 para passar para a próxima ordem de grandeza. Então, agora eu vou fazer um resumo um pouco mais completo. Eu vou fazer aqui uma tabela aqui para ficar mais claro de você entender. E é o seguinte, a gente tem aqui, um bit é a unidade mínima. Ele pode ser um 0 ou 1, 2 estados. Já um byte, ele é representado por 8 bits. 1 kilobyte, ele pode ser tanto 1000 bytes, como ele pode ser 1024 bytes.
dependendo de cada caso. Por exemplo, o Windows interpreta como 1024 bytes e o fabricante de um HD normalmente como 1000 bytes. Isso gera até uma diferença quando você compra um armazenamento, às vezes muito grande, você coloca no seu computador e o armazenamento efetivo que você consegue desse dispositivo é menor. Isso se dá nessa diferença de interpretação. 1 megabyte seria 1000 kilobytes ou 1024 kilobytes, que também seria 1 milhão de bytes ou 1.048.576 bytes. 1 gigabyte pode ser 1000 megabytes ou 1024 megabytes, ou seja, 1 bilhão de bytes ou 1 bilhão 73.741.824 bytes. 1 terabyte pode ser 1000 gigabytes ou 1024 gigabytes, ou seja, 1 trilhão de bytes ou 1,099 trilhão de bytes. A gente percebe que quando a gente chega no terabyte, já tem uma diferença de 10% dependendo de cada interpretação. Perceba que essa confusão toda dos prefixos significarem 1000 ou 1024, isso dá uma diferença e isso gera muita confusão. No dia a dia, para ficar mais fácil, use o múltiplo de 1000, porque você vai fazer as contas muito mais fácil, mas saiba dessa diferença. E até por conta de toda essa confusão, e até usar o mesmo nome, que o pessoal de computação criou um nome diferente para quando o 1024 bytes representa 1 kilobyte. E nesse caso, ao invés de falar 1 kilobyte, você fala 1 kibibyte. O kibibyte seria 1024 bytes e o kilobyte 1000 bytes. E aí terminaria um pouco essa confusão. Agora que a gente já terminou essa unidade mais confusa, vamos para uma que é um pouco mais fácil. É a questão dos hertz. Bom, o que são hertz? Hertz são ciclos por segundo. A unidade é 1 dividido por segundo. E o hertz ele é muito utilizado na frequência de operação dos componentes, que é um pouco da velocidade. Por exemplo, se você tem dois pentes de memória RAM, uma opera a 2133 MHz e outra opera a 2400 MHz, a de 2400 MHz ela tem uma frequência maior e ela é mais rápida por conta disso. Claro, tem outros fatores que levam em conta na memória RAM, mas quanto maior a frequência, mais rápido é para ele fazer um ciclo. Então o ciclo demora menos tempo. Você vê também frequência no tempo de um processador, por exemplo, um processador de 2,8 GHz, 4 GHz, você vê essa diferença. Também frequência de rede, tem muitas vezes que a gente vê frequência. E uma outra que a gente vê muito é na tela de um computador. Por exemplo, uma tela pode falar que a frequência dela de atualização da tela é 60 Hz, e tem telas melhores que são 120, 144 Hz. E também uma unidade que o pessoal usa, que é equivalente ao Hertz, é o FPS, Frame per Second, que é exatamente o Hertz, mas é um outro jeito de dizer. O FPS ele é uma taxa de quadro por segundo muito utilizada no cinema e para jogos. Então, quanto maior é essa taxa, mais fluido é um jogo. Se você tem um jogo rodando aí a 100 FPS, ou 100 Hz, seria a mesma coisa, significa que o movimento ele é muito suave. Se ele está rodando a 10 frames per second, ou 10 FPS ou 10 Hz, o jogo fica meio travado. Então, o seu olho consegue perceber essa diferença. Tem gente que diz que a partir de 30 Hz ou 30 FPS, o nosso olho humano não consegue perceber a diferença no movimento. Muitas outras pessoas defendem que realmente faz diferença utilizar mais, e gamers profissionais, eles sempre costumam utilizar monitores com uma taxa de atualização na casa dos 144 Hz ou mais. Então, nesse vídeo, a gente viu essa questão das unidades de armazenamento, bits e bytes, e vimos a taxa de frequência, a frequência, que é o Hertz ou FPS. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e até a próxima.